Irmãos, se um presidente de um partido liberal chegasse ao poder em 2019, certamente eles provavelmente tentariam fazer as coisas, ou principalmente se fosse um presidente ou um partido socialista, eles tentariam fazer as coisas assim bem rapidamente, fazer mudanças profundas e extremas rapidamente. Mas se um presidente de um partido conservadores chegasse ao poder em 2019 no Brasil, eles iriam sentar, pensar, refletir, conversar bastante, se fossem realmente conservadores, e iriam tomar decisões e promover mudanças com muita calma, muita tranquilidade. Talvez esse partido, esse presidente conservadores iriam levar os 4 anos do poder, os primeiros 4 anos no governo, para promover as mudanças mais profundas, necessárias no Brasil. Talvez nesses 4 anos eles iriam só lançar sementes. Algumas mudanças eles iriam só lançar sementes para transformações, modificações posteriores, na esperança de continuarem no poder e implementarem essas mudanças semeadas, no primeiro mandato. Conservadores políticos se são verdadeiros conservadores, eles são imensamente prudentes, criteriosos, cuidadosos. Provérbios 22, 28, o que diz? Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Não removas os marcos antigos. Isto vale em relação a não só a política, mas a moral, a teologia, a economia, em relação a tudo na nossa vida. Não removas os marcos antigos. Cuidado, seja conservador. Não seja só progressista, mas também conservador. Tem que buscar um equilíbrio entre as duas coisas. Provérbios 21, 31 diz o quê? Põe-te marcos, finca postes que te guiem. Finca postes que te guiem. Presta atenção na vereda, ou seja, no caminho, se você está andando pelo caminho certo, no caminho por onde passaste, porque você precisa voltar ali. O caminho aonde você passou é um caminho a ser aprendido, é um caminho a ser trilhado várias vezes. E o que mais? O que diz aí? Regressa, ó Virgem de Israel, regressa às tuas cidades. Muitas vezes é preciso, pelo menos na nossa mente e coração, retornarmos ao passado para consertarmos o presente e aperfeiçoarmos o nosso futuro. Então leia o texto aí comigo, acompanhe a leitura. Se você tiver uma pergunta, você pode levantar a mão e eu tento responder. Diz assim: os textos acima ensinam que valores antigos ou tradicionais revelados por Deus são cruciais para a feliz existência humana e devem ser preservados. E a sabedoria nos mostra que mesmo valores não revelados, porém consagrados pela longa experiência, jamais devem ser abolidos precipitadamente. Vamos falar juntos aí? Ser conservador não é menos virtuoso do que ser ousado, inovador,
e progressista. Esse negócio de ser ousado, inovador e progressista pode gerar inúmeros traumas, destruições, fatos danosos, inconvenientes. Então, ser conservador não é menos virtuoso do que ser ousado, inovador e Deus me livre de ser ousado, inovador e progressista como os políticos de esquerda em nossos dias. Deus me livre. Nem todo conservador é cristão, mas todo cristão bíblico é. Então não adianta, você não vai fugir disso. Eu não sou conservador. Você é inevitável. Olha aqui, por que nós somos conservadores? Quando é que a Bíblia foi escrita? Quando é? A Bíblia começou a ser escrita 1500 anos antes de Cristo e terminou de ser escrita 100 anos depois de Cristo. E nós seguimos os princípios, as verdades revelados por Deus nas Escrituras. Então, e nós estamos já em 2018. Então, desde que a Bíblia terminou de ser escrita, tem praticamente 2000 anos. E nós ainda amamos, ainda direcionamos nossas vidas por essas verdades e por esses princípios. Então nós somos conservadores. Existe o conservador teológico, o conservador moral, o conservador político, e o cristão é conservador, principalmente teologicamente, moralmente. É claro que um conservador, vamos dizer assim, um católico mesmo, católico romano, ele é teologicamente conservador. Mas em relação a um conservador teológico reformado, o católico é liberal, é progressista. Então, existe o conservador, precisa ser analisado em relação ao que ele é conservador, né? O conservador católico, da teologia, da doutrina, da tradição católica, é conservador. Mas se for analisado em comparação com um conservador da teologia reformada, o católico é liberal, é progressista. Nós vamos entender essas coisas e você vai entender na medida que você vai estudando. Nem todo conservador é cristão, mas principalmente os políticos, né? Tem políticos conservadores que são cristãos. Edmund Burke, por exemplo, que foi o pai do conservadorismo, ele tinha princípios bastante cristãos, ele se considerava cristão. Mas em relação a nós, ele não é conservador. Em relação ao cristão bíblico, o Burke não é conservador. Mas todo cristão bíblico é conservador, embora não apenas em questões políticas, não apenas em questões políticas. Nós somos conservadores principalmente na teologia e na moral. Eis alguns princípios básicos do conservadorismo político. Alguns princípios básicos, né? Então tem muito mais coisa para você ver, estudar, ampliar e aprofundar os seus conhecimentos e os seus entendimentos. Primeiro, vamos falar juntos? Existe uma ordem universal e imutável. Esse talvez seja, se não for o maior, é um dos princípios conservadores políticos que é distintamente cristão. Esse é um dos princípios conservadores da política que é distintivamente cristão, bíblico e eu diria até mais, é reformado. Existe uma ordem universal e imutável. Característica dessa ordem: o que o conservador político defende? Que existe uma ordem universal
e ela é imutável. E agora algumas características dessa ordem. Juntos, ela é um sistema de leis físicas, naturais, espirituais e morais. Então a ordem natural e imutável do mundo, da humanidade, do universo, é um sistema de leis físicas, que podem ser chamadas também de naturais, espirituais e morais. Ela é feita para o homem e o homem é feito para ela. A ordem universal é feita para o ser humano e o ser humano é feito para ela. E essa ordem funciona no próprio ser humano. O ser humano não pode se desvencilhar dessa ordem sem se desintegrar, em todos os sentidos. Continue. As verdades morais são permanentes. Então o que é verdade, que era verdade para Adão e Eva, é verdade para mim e para você, e não vai mudar. O que era bem para Adão e Eva, e que era mal para eles, é bem e mal para mim e para você. É certo e errado para mim e para você. Não vai mudar, porque procede do próprio ser de Deus, essa ordem moral. Continue. O desrespeito a essas leis produz o que? Desequilíbrio, tristezas, morte e até mesmo caos. Quando você fugir de uma lei de Deus, principalmente uma lei moral, você quebrar, violar essa lei, você vai ter desequilíbrio na sua vida, em vários aspectos, ou em todos. Você vai ter tristeza, morte, e você pode chegar ao caos, como nós vimos com Judas na terça-feira. Judas chegou ao caos total, moral, emocional. E por quê? Porque se suicidou. Uma pessoa que se suicida mostra que ela entrou num estado absoluto de caos. E o pior, caiu no inferno. Aí o caos se tornou perfeito e definitivo. Continue. Na medida em que essa ordem foi ignorada na história, que ela foi ignorada na história, o que? Famílias, impérios e nações experimentaram a decadência e, por fim, o colapso total. Estude a história da ascensão e queda do Império Romano, por exemplo. Você vai ver que foi a moral, o problema moral, a erosão moral que arruinou o Império Romano e todos os impérios, todas as famílias, todas as nações são arruinados, esfacelados pela decadência moral. E todos os governos. O Lula, por exemplo. Lula é um excelente exemplo disso aqui. Lula começou o governo muito bem intencionado. Ele tinha excelentes intenções. Lula não foi mau caráter desde o início do primeiro governo. Mas ele foi se corrompendo até que chegou aonde nós sabemos. É assim. Olha aí, os conservadores acreditam que todas as questões sociais, no fundo, são uma questão de moral pessoal. Todas as questões são uma questão de moral pessoal, as sociais também. Uma boa sociedade é aquela onde homens e mulheres são governados pela crença em uma ordem moral duradoura, por um forte sentido de certo e errado, de justiça e honra. O ponto de vista cristão é que o alto grau de estabilidade, presta atenção, o alto grau de estabilidade, felicidade e prosperidade experimentados pela civilização ocidental, depois você estuda o que é a civilização ocidental, se ainda não fez isso, deve-se à observação dessa ordem natural, que é essencialmente judaico-cristã, ou seja, vem do judaísmo e é preservada, promovida pelo cristianismo, em seus princípios fundamentais. Quais são alguns desses princípios? Fale comigo. Deus existe, se revelou e determina o que é bem ou mal, certo e errado, e retribuirá a cada um conforme as suas obras. Esse é um princípio essencial da tradição judaico-cristã. Outro princípio, juntos, a família heterossexual, marido, esposa e filhos, educados na moral cristã,
é a comunidade primária e fundamental para uma sociedade e nação saudáveis. Sem a família heterossexual, a civilização vai desaparecer, vai virar o caos, até sumir. Continue. A verdade é absoluta e deve determinar o quê? As leis de uma nação, a conduta de suas autoridades, a ética e moralidade das pessoas, e o que é justo ou injusto, e assim por diante. Então a moral, a ordem moral que Deus estabeleceu no universo, é um dos fundamentos do conservadorismo cristão e também do político. Quanto mais o conservadorismo político observar a ordem moral, mais ele será cristão. Quanto mais se afastar dessa ordem, menos será cristão. Continuando. 2, todos juntos. Uma sociedade robusta baseia-se na conciliação entre estabilidade e mudança. Então nós devemos, o conservador prega isso, devemos fazer as mudanças, mas mantendo a estabilidade do governo, da sociedade, das famílias e do povo, da nação, mantendo a estabilidade da nação, sem traumas, sem revoluções, sem essas mudanças, tentativas de mudanças utópicas, que só vão trazer desastres. Então o número 2, leia comigo. Olha, essa frase é muito importante, porque as pessoas têm grande preconceito contra qualquer tipo de conservador. Poucas ideias são tão falsas como a de que os conservadores são contrários ao aprimoramento da sociedade. De novo, poucas ideias são tão falsas como a de que os conservadores são contrários ao aprimoramento da sociedade. O que eles basicamente defendem é nada de culto ao progresso. Hoje o homem cultua tudo, cultua o corpo, cultua a felicidade e cultua o progresso, menos Deus. Vamos cultuar tudo, menos Deus. Quando surgiu a nossa república, o que está colocado na bandeira? Ordem e... nós só experimentamos retrocesso, até onde eu saiba. Ficou só na retórica. Só temos retrocesso. Então, nada de culto ao progresso. É importante, é necessário, mas cuidado com essa ideia de progresso. Continue. Reforma prudente em lugar de estagnação ou revolução. Então nós não queremos um país, uma nação nem estagnada, nem que entre pelo caminho das revoluções, porque tanto uma coisa como outra são destrutivas. Continuando. A revolução quase sempre leva a horrorosas destruições. Olha, é muito difícil, irmãos, e os teóricos, os ideólogos ou os ansiosos socialistas nunca avaliam isso. Quando é que... Aliás, os esquerdistas, eles querem revolução, custe o que custar. Para eles, o fundamental é a revolução. Está na essência da ideologia marxista, a revolução. Então eles não podem se livrar disso, porque é como se diz, intrínseco. É um elemento... fundamental do sistema socialista é a revolução. Se tirar a revolução, acabou o socialismo. É o DNA aí, irmão. Isso. Eu ia falar que é a alma, né? Mas DNA é melhor ainda. A revolução é o DNA do socialismo, ou do esquerdismo, ou do progressismo. Tirou a revolução, acabou a ideologia. E no caso do conservador, pera aí, calma aí. Revolução pode ser necessária, pode ser boa, mas vamos verificar se realmente nós devemos entrar por esse caminho, porque a revolução não é o DNA do conservadorismo. Ele não trabalha com essa ferramenta. Continuando. O novo nem sempre é necessariamente bom. E eu e você sabemos disso, né? A gente sabe. Geralmente a mudança deve ser implementada aos poucos e sem
pressa, aos poucos e sem pressa. É o que eu falei no início. Pega o Brasil, chega um partido conservador no poder, um presidente conservador. Olha, vamos mudar. Vamos mudar aos poucos, vamos mudar sem pressa, vamos mudar racionalmente e sabiamente. Vamos mudar assim. É a proposta do conservador. Continue. O conservador inteligente se esforça para reconciliar as reivindicações da conservação e as reivindicações da progressão. Não há culto ao progresso, uma progressão, mas o progresso não é o nosso Deus. Pelo esforço de nos apressar, olha aí, pelo esforço de nos apressar na direção de um impossível paraíso terrestre, o progressista e o radical colocam em perigo a herança que nos foi legada. Terceiro, juntos, a tradição dificilmente deve ser descartada. Então, olha, pesquise isso. Um elemento que está na alma, talvez, se a revolução é a alma é o DNA, né, do socialismo, a tradição é o DNA do conservadorismo. Podemos até dizer isso. Eles têm muito cuidado com esse negócio. Olha, se deu certo, se funcionou, se gerações anteriores foram felizes, tiveram um grau de bom, vamos dizer assim, um bom grau de felicidade, um bom grau de estabilidade, de paz, até mesmo um bom grau de prosperidade. Se as gerações anteriores tiveram isso, com esses métodos, com esses sistemas, então cuidado, não vamos tocar no que funcionou sem nós termos absoluta segurança que precisa ser tocado e modificado. Gerações passadas, a nossa nação, por exemplo, estude a história, irmãos, da Inglaterra, do rei chamado Reino Unido. O Reino Unido tem um partido conservador, e há séculos eles mantêm princípios e práticas conservadoras, e por isso o Reino Unido é extremamente próspero, através dos séculos. Eles mantêm as tradições, eles não chegam e vão derrubando tudo, não. Nenhum governo entra e vai derrubando tudo. Tem um partido conservador até para isso mesmo, para manter as tradições que funcionaram no passado, as práticas, as ideias, né, tal. Continuando, o pré-estabelecido em muitos casos não é mal. Leia comigo isso aí agora, bem forte. É improvável que nós, modernos, façamos alguma grande descoberta em termos de moral, de política ou de bom gosto. É improvável que a gente faça alguma grande descoberta, que a gente descubra de novo, como é que fala? Que a gente reinvente a roda, né? O conservador pensa assim: olha, é improvável que hoje a gente reinvente a roda, então vamos devagar com o santo, né? Ele é de barro. Continuando, os conservadores preferem fundamentar suas ideias na tradição, na experiência e na história. Princípios políticos que soam pretensiosos, como direitos do homem, igualdade, justiça social, são perigosos porque fornecem um projeto para a reforma ou remodelamento do mundo. Reforma é desejável em alguns aspectos da nação, a reforma é bem-vinda, é necessária, o remodelamento em algumas situações são necessários, mas esse negócio de reforma do mundo, de remodelamento do mundo, cuidado. Alguém escreveu um livro assim, um filósofo conservador na política, né? Escreveu um livro assim, Contra um Mundo Melhor. Irmãos, eu já convoquei vocês para tentar transformar o mundo? Não. Por quê? Porque eu sei que isso não vai acontecer, não é possível. Nós não conseguimos transformar o mundo. Quem vai transformar o mundo é Jesus quando vier, quando voltar. O negócio você vai transformar o mundo, larga dessa história. Acaba virando uma retórica vazia e até uma hipocrisia. É só para a gente se sentir bem que a gente faz esse tipo de discurso. Não, eu estou comprometido com a transformação do mundo. Já convoquei vocês alguma vez para a gente tentar criar um mundo melhor? Não.
Não existe esse negócio de que eu e você vamos, ou que a nossa igreja, ou que a igreja da terra toda, mesmo a igreja bíblica e fiel, vai criar um mundo melhor, porque não vai. Entendeu? O que existe é que você pode diminuir o mal no mundo, não sendo um praticante do mal. Você pode fazer que o mundo tenha um pouco mais de bem se você praticar o bem bíblico, cristão, evangélico, genuinamente. Então você pode fazer que o mundo tenha um pouco mais de bem verdadeiro e menos mal, a partir da sua própria conduta e dos seus próprios compromissos de vida prática, de vida diária. Agora tem gente, irmão, que quer mudar o mundo lá fora, né? Mudar a sociedade. Mas a família dele está um caos, nem a família ele mudou, nem a família ele melhorou. Karl Marx foi assim. Estude a história de Karl Marx, você vai ver. Você estudando a história de Karl Marx, você vai falar, esse negócio de socialismo, isso é... 4 filhos, 3 pelo menos eu tenho certeza, 3 filhos se suicidaram olha, é desastre, sem comparação a família de Marx. Ele não mudou, ele propôs essa próximo mudar o mundo, foi principalmente de Marx. Nós vamos transformar o mundo. Marx propôs isso. Nós vamos transformar o mundo. E a casa dele estava o maior caos. Então tem gente que fala isso. Então é isso aí, irmão. Cuidado com esse negócio de nós vamos mudar o mundo. Um mundo melhor. Cuidado, viu, Viana? Nem meu coração, irmão, eu não consigo mudar. Todo dia uma batalha, uma guerra. Tem hora que eu falo, ô Jesus, não quero morrer não, mas sabe que seria tão bom? Isso é o conservadorismo teológico, né? Teológico, moral, e também os conservadores políticos cristãos defendem isso, né? Só princípios e verdades das escrituras devem ser aplicados na política, devem ser seguidos teologicamente, devem ser obedecidos na moral. Os conservadores cristãos bíblicos defendem só princípios, verdades e tradições escriturísticos, né? Então nesse sentido, e os conservadores não cristãos, políticos não cristãos, eles defendem uma tradição baseada na razão, na lógica, na sabedoria acumulada pela humanidade, entendeu? Como aquilo que eu falei, olha, funcionou, trouxe algum grau de estabilidade, de felicidade, de prosperidade para a humanidade no passado, então vamos conservar. Se tiver que mudar, só vamos mudar depois de muita análise, diálogo, né? E procurando com sabedoria, porque a graça comum deu sabedoria ao ser humano, né? Quem quiser ser sábio consegue ser mesmo sem ser cristão. E tem não cristãos muito mais sábios do que cristãos que estão com a Bíblia na mão. Então, se a gente analisar bem, a gente consegue mudar as coisas só de modo que vai funcionar, que vai ser para melhor e não para pior, né? Essa é a tradição conservadora política. Mas a tradição católica já é diferente. Quando fala de tradição no catolicismo, obedecer, que a igreja deve deixar a Bíblia em segundo plano, e às vezes a Bíblia não é nem secundária no catolicismo, né? Eles seguem o que os papas ensinaram no decorrer da história. Quais as encíclicas papais, né? Principalmente a Igreja Católica vive das encíclicas papais. E esse Papa que está aí agora, que é grandemente apóstata, está sendo, e provavelmente será, Deus livre, será a ruína maior da Igreja Católica, né? A teologia da libertação já provocou um enorme estrago, uma devastação em uma grande parcela da Igreja Católica, a teologia chamada da libertação. Então, por exemplo, na teologia da libertação, eles não seguem a tradição católica, eles seguem Marx. Marx é o guru, é o Papa, é isso aí, mano. Marx é o Papa dos teólogos da libertação. Eles são católicos, mas eles não seguem o Papa lá de Roma, eles seguem o Papa lá da Alemanha, que foi o Marx.
e outros, né? E Rousseau e assim por diante, e Gramsci, né? Eles seguem esses papas. Mas a tradição católica é diferente da tradição do conservadorismo político. Você tem que fazer essa distinção, né? É tradição teológica, moral, né? E política também, mas coisas ensinadas principalmente pelos papas no decorrer da história, e principalmente pelo papa atual, porque o papa atual é infalível, né? Eles dizem que a infalibilidade do papa, o que ele fala é Deus falando. Então vamos seguir, deixa a Bíblia de lado. E isso é o desastre também da Igreja Católica, e por isso que surgiu a reforma. Então, olha aí, a revolução em geral leva mais do que, irmãos? Sofrimento. Do final do terceiro tópico. Juntos, a revolução em geral leva a mais sofrimento. A cura pode ser pior do que a doença. Estude a Revolução Russa e a Revolução Francesa e você comprova isso, né? A tentativa de cura foi muito pior do que a doença, quanto a Revolução Russa e a Revolução Francesa. 4, né? 4. Vamos lá. O que diz aí no 4? A prudência é a essência vital da prática política. Isso aqui é distintamente cristão e bíblico e reformado, certo? Quando eu distingo assim, irmão, cristão, bíblico e reformado, é porque na minha visão, cristão, bíblico e reformado é mais bíblico do que quaisquer outras teologias. Entendeu? Então, continuando. A prudência é a essência vital da prática política. Vamos falar juntos? Reformas repentinas e incisivas são tão perigosas quanto cirurgias repentinas e incisivas. Você já viu gente que foi fazer uma cirurgia e fez assim, o médico falou, não, tem que fazer cirurgia agora. Aí a pessoa, tem que fazer, então vamos fazer, doutor. Daí uma hora a pessoa está na mesma mesa de cirurgia, pum, morre. Não, cirurgia, calma aí. Deixa eu orar primeiro, doutor. Deixa eu orar, deixa eu dar umas recomendações para minha esposa, para o meu marido, né? Talvez se o pastor Lenilson tivesse feito cirurgia, estava aí até hoje, morrendo aos poucos, mas estava, né? Então cuidado com esse negócio de cirurgia. Deixa eu beijar meus filhos, né? Ler a Bíblia para eles todinha de novo. Aí eu vou fazer a cirurgia, né? Deixa eu consultar outro médico, né? Para ver se realmente eu tenho que fazer cirurgia. Então é isso que é o conservadorismo, entendeu? Prudência. Reformas repentinas e incisivas são tão perigosas quanto cirurgias repentinas e incisivas. Leia comigo. Entre os estadistas, a prudência é a primeira das virtudes. Prudência é a primeira das? Um presidente, um senador, um deputado, um prefeito, um governador, ele tem que ser uma pessoa extremamente prudente. Eu espero que Deus levante vários políticos aqui de dentro da nossa igreja. Porque, irmãos, eu já falei tanto quanto nós precisamos de missionários para ir pregar para os povos que não ouviram o evangelho, ou as comunidades, as cidades do mundo que não tem igreja. Nós precisamos de missionários culturais. Tem gente que fala assim, eu vou ser um missionário na política. Eu vou ser luz e sal de Cristo na área da política. O que nós não temos, né? Entendeu? Nós não, infelizmente, né? As pessoas entram lá completamente inconscientes. Vai perguntar para elas o que é conservadorismo, nem sabe o que é. Então, continuando. Toda medida política deveria ser avaliada a partir das prováveis consequências de longo prazo e não apenas por sua popularidade e vantagem temporária. O governo PT fez isso, tomou várias medidas, implementou várias medidas com base na popularidade e vantagem temporária. Agora, por exemplo, se tirar
se desmantelar o Bolsa Família. Os pobres continuam na mesma dependência do governo do início. Então, foi uma medida chamada populista. Necessária? Sim. Mas ficou só nisso. Esse foi o grave problema. Compra de votos. Por que tem muito pobre hoje que vai votar no... porque ele me deu 100 a 200 reais todo mês. Continuando. Por serem imprudentes, os progressistas e radicais cometem males piores dos que os que desejam eliminar. Só se deve agir depois de adequada reflexão. Continue. A providência se move devagar, mas o demônio está sempre com pressa. Se uma pessoa costuma ser apressada, repreenda esse demônio, irmão. Providência de Deus vai devagar, devagar, devagar. Deus é a paciência, o diabo é a pressa. Esses ditados são verdadeiros. Então, na política, que eles querem mudar as coisas de um dia para o outro e toma decisões de grandes consequências rapidamente. Provavelmente é o diabo que está agindo ali, não é a providência de Deus. Cuidado. Número 5. Juntos. Isso aqui é outro tópico distintamente cristão, bíblico. Juntos. A imperfeição humana é a grande sabotadora da utopia. Ou seja, a imperfeição humana ela sorrateiramente inviabiliza, neutraliza, destrói a utopia. Marx, qual é uma proposta assim essencial do comunismo, da ideologia esquerdista? Nós vamos criar o socialismo, depois vamos transformar o socialismo em comunismo, que é o mundo politicamente, economicamente perfeito. Isso é a utopia. Primeiro nós vamos implementar no Brasil, que o governo Lula está fazendo já nesses 13 anos, vamos implementar no Brasil o socialismo. Aí quando toda a sociedade for socialista, nós vamos avançar para o comunismo, que é a sociedade perfeita, sem classes, sem pobres, né? Todo mundo próspero, bem suprido, todo mundo com alto índice de educação, de saúde, de renda financeira, igualdade, liberdade, prosperidade generalizados, inundando a terra. Agora, pergunto lá para os venezuelanos se isso aconteceu lá. Quando o socialismo foi implantado, quem pagou o pato? O povo. E o Lula e o PT estavam fazendo isso no Brasil. Então, irmãos, esse negócio que a imperfeição humana sabota, inviabiliza, destrói, rouba completamente qualquer possibilidade de realização da utopia socialista. Continue aqui, irmãos. Lê bem aí comigo, ó. Olha bem, presta atenção. Falhas graves caracterizam a natureza humana. Portanto, a busca da utopia só pode gerar o quê? Dominação despótica, revolta sem fim, imensa infelicidade, atrocidades, genocídio, atraso econômico e social, maior pobreza e miséria. Continue. Sendo o homem imperfeito, nenhuma ordem social perfeita poderá jamais ser criada.
Você não vai ter um casamento perfeito, você não vai ter filhos perfeitos, você não vai ter uma família perfeita, você não vai ter o trabalho dos seus sonhos, dificilmente. E nem o salário dos seus sonhos. Pode até chegar perto, mas é difícil você ter até o trabalho dos seus sonhos e o salário dos seus sonhos. É difícil, né? Então não vamos ter perfeição, nós somos maus. Tudo que podemos esperar razoavelmente é o quê? Uma sociedade que seja sofrivelmente o quê? Ordenada, justa e livre. É por isso que cristãos devem lutar. Mesmo sofrivelmente nós podemos ter uma sociedade que seja ordenada, justa e livre, principalmente livre. O que mais? Na qual alguns males, desajustes e desprazeres continuarão a se esconder. Só pela prudente reforma podemos preservar e aperfeiçoar esta ordem sofrível. Depois você grifa isso aí, ó, e leia várias vezes. Os ideólogos que prometem o quê? A perfeição do homem e da sociedade transformaram boa parte do século XX em um inferno terrestre. Esses ideólogos começaram com Rousseau, com Marx, o último mais proeminente foi o Gramsci. Então os ideólogos que prometem a perfeição do homem e da sociedade transformaram boa parte do século XX em um inferno terrestre. Irmãos, o pior, o argumento mais poderoso e eficaz contra o socialismo é a história do próprio socialismo. Todas as revoluções socialistas levaram o país, qualquer país, ao desastre. Toda revolução socialista levou o país ao desastre, levou o povo à ruína, a muito sofrimento. Então, vamos esquecer esse negócio. 6. Juntos, lei deve ser sinônimo de ordem e antônimo de impunidade. Isso é distintamente cristão também. Nós temos a lei de Deus, não é? E a lei é o fundamento de qualquer nação, a prosperidade de qualquer nação. A lei, o sistema de leis. Quanto mais essas leis forem reveladas conforme a razão de Deus, a sabedoria de Deus, mais essa nação será realmente segura, estável, próspera e feliz. Vamos ler aqui. As pessoas só podem ser persuadidas a se comportar de forma civilizada se forem impedidas de expressar seus impulsos violentos e antissociais. As pessoas precisam ser impedidas de expressar seus impulsos violentos e antissociais. Continue. E o único impedimento eficaz é a lei, amparada pela certeza de que será rigorosamente executada. O que não acontece no Brasil. Nós não temos as leis inspiradas nas verdades de Deus, na ordem moral de Deus, infelizmente. E as leis que temos não são rigorosamente executadas. Foi ordenado que o Lula se entregasse na sexta, 5 horas da tarde. Ele se entregou 24 horas depois. Um desafio assim, explícito à lei, pronto. E o próprio, né? Que devia ser modelo para o povo, que ele diz amar, que ele diz querer ser o líder. Isso explica a preferência conservadora por um governo forte e por regimes duros de justiça criminal, muitas vezes baseados em penas longas e no uso de punição corporal ou mesmo de pena de morte. Então o que toda nação precisa? No bom sentido, precisa de regimes duros de justiça criminal, muitas vezes baseados em penas longas e no uso de punição corporal ou mesmo de pena
de morte. Leia Romanos 13, 1 a 7. Continuando. Para os conservadores, o papel da lei não é garantir a liberdade, mas preservar a ordem. Os conceitos de lei e ordem estão tão intimamente relacionados na mente conservadora que quase se tornaram um conceito único. Então, para os conservadores, a lei é um sinônimo de ordem e é um antônimo, ou seja, o contrário de impunidade. Conservadores não toleram impunidade para criminosos. Depois você lê esse texto do Haywood aí, vamos para o 7. Então, sobre a lei, você pode ler esse texto aí depois. Número 7. Juntos. As paixões humanas devem ser prudentemente contidas. E como que elas devem... Aqui está falando de conter as paixões dos políticos. Entenda isso. Sobre, o número 6 fala de conter as paixões do ser humano de modo geral, através da lei, né? E esse 7 fala de conter as paixões através de mecanismos políticos. Conter as paixões dos políticos. Continue. Quando, leia comigo, quando cada indivíduo é um poder irrestrito, o resultado é anarquia social. Cada político tem o poder que quiser, pode exercer o poder ilimitadamente. Isso vai trazer ruína para o governo e para a nação. Continue. O conservador se esforça por limitar e balancear o poder político para que não surjam nem a anarquia, nem a tirania. Depois nós vamos ver a definição desses termos. Em nome da liberdade, os revolucionários franceses e russos aboliram os limites tradicionais ao poder. Mas o poder que os revolucionários pensavam ser opressor nas mãos do antigo regime, tornou-se muitas vezes mais tirânico nas mãos dos novos mestres do Estado. Aconteceu na Rússia, a Revolução Russa em 1917 e a Revolução Francesa em 1789. Pois você pesquisa isso e leia detalhes. Por não poder e nem dever confiar na natureza humana, o conservador estabelece diversas restrições políticas, poderes legislativo, executivo e judiciário. Tem isso no Brasil, mas foi, principalmente nos governos do PT, tudo foi tão pervertido, né? Tão pervertido que o executivo está comprou o legislativo e comprou o judiciário, virou um poder só, e por isso o caos se instalou no país. O executivo comprou os outros dois poderes. E é isso que um povo tem que lutar para que não aconteça. E quando acontecer, aí sim, talvez precisemos de uma revolução nesse país. Talvez. Continue. Uma Constituição que deve ser obedecida, não como a do Lewandowski, lá no impeachment, e nem o que fez o STF, no caso do Lula, né? Os 5 juízes. Uma vergonha para o país. Extrema vergonha para o país quando 5 juízes votam contra a lei que foi criada por eles mesmos. A lei que foi instituída por eles mesmos. Então, precisa haver Constituição e um respeito rigoroso a essa Constituição. Um Código Penal, e ele tem que ser praticado rigorosamente. O que mais? Freios e contrapesos. Ou seja, são mecanismos que faz que políticos de um lado e do outro tenham os seus poderes contidos, suas liberdades limitadas e não possam fazer o que quiserem. Tudo como instrumentos de liberdade e ordem. E o conservadorismo também defende, com unhas e dentes, a propriedade privada. Outro princípio distintamente bíblico, cristão e reformado. Propriedade privada. Nós vamos ver, quando a gente tratar de capitalismo, nós vamos falar um pouco mais sobre propriedade privada. 8. Continue aí. Liberdade e propriedade são inseparáveis, todos juntos. Sobre o fundamento da propriedade privada, construíram-se grandes civilizações.
A propriedade privada proporciona diversas possibilidades. Por exemplo, que a pessoa tem a oportunidade, a liberdade de ter o seu carro, de ter sua casa, de ter sua empresa, né? Enfim, de ter os seus bens. O que isso proporciona? Por exemplo, o que? Usufruir o fruto do próprio trabalho. Então, são possibilidades da propriedade privada. Usufruir o fruto do próprio. Você trabalhou, você vai usufruir melhor, mais frutos. Quanto mais você foi competente, diligente, honesto, então você vai usufruir mais o fruto do seu trabalho. E quem não fez, não vai poder usufruir. Propriedade privada para usufruir o fruto do seu trabalho. O que mais? Transformar o próprio trabalho em algo duradouro. Uma casa, um carro que dura uns 15 anos. Dependendo de como você usar, né? Então, transformar o próprio trabalho em algo duradouro. O que mais? Deixar a propriedade em herança. Irmãos, isso aqui é uma maravilha. Às vezes eu e você somos pobres porque os nossos antepassados tiveram riqueza e jogaram fora. Podia deixar pra gente, né? Aí, ó. Agora, num governo comunista socialista, vai haver isso aqui? Não, ninguém tem propriedade. Nasce a criança, já nasce miserável. Para ser, né? Vai ser operado o governo a vida inteira, às vezes ganhando miséria. Não tem herança nenhuma. Mas o Gineu Jane, Abigail, por exemplo, quem mais aqui? Qualquer um de nós que obter um bem, uma casa, um terreno, né, nós vamos poder deixar para os nossos filhos. Eles já vão ter uma base para prosseguir suas vidas, uma base econômica. Se souberem utilizar, eles vão aumentar o patrimônio e vão deixar mais herança para os seus netos, os filhos deles, os nossos netos. Essa é uma bênção da propriedade. E aí, tragédia. Continue. Sair da oprimente pobreza para a segurança de uma realização estável. Irmãos, quem gosta de pobreza? Quem gosta? Eu fui extremamente pobre, irmãos. Eu sei o que é. Teve um dia que só tinha farinha e gordura. E eu não era cristão, nem multipliquei o azeite, nem mandei multiplicar o azeite da viúva. Só tinha farinha e gordura. Eu fritei a farinha lá no gordura e comi, matei um pouco a fome e fui brincar. Eu era criança. Pobreza é algo horrível, irmãos. Então, sair da propriedade privada possibilita você sair da oprimente pobreza para a segurança de uma realização estável. Continuando. Uma sólida base econômica para a pessoa, a família e o Estado. Quando as pessoas têm propriedades, o ser cidadão, a população tem seus bens, eles geram uma base econômica sólida, de prosperidade para a pessoa, para a família e para o próprio Estado. Quando o Estado rouba os bens das pessoas, esse Estado vai se tornar cada vez mais uma classe que usufrui a riqueza do país e toda a população na miséria. Venezuela está aí. Então, propriedade privada é base de sustentação de qualquer nação. Essas são vantagens difíceis de refutar. Sobre igualitarismo nós já falamos, aí o tópico 9, você pode ler em casa. Vamos para o 10. Lê em casa o tópico 10. 9. Estude mais esse tópico aí, já tem o texto também sobre igualitarismo. 10. Todos juntos? Autoridade, liderança, disciplina são inerentes à ordem natural. Esse é outro princípio distintamente cristão. Os
Conservadores, na verdade, acreditam que a autoridade, assim como a sociedade, surge de maneira natural. Na família, os pais têm autoridade sobre os filhos. Isso é natural. E o conservador entende isso aqui perfeitamente. Na família, os pais têm autoridade sobre os filhos. Continue. Nas escolas, a autoridade deve ser exercida pelo professor. No ambiente de trabalho, pelo empregador. E na sociedade como um todo, pelo governo. Então a autoridade, liderança e disciplina são inerentes à ordem natural. E isso é que o socialismo vai destruir também. É o que o esquerdismo vai destruir. E em parte o liberalismo, que nós vamos ver depois. Eu quero ler a conclusão com você. A maioria dos princípios fundamentais do conservadorismo político podem ser apoiados pelos cristãos bíblicos. Portanto, em política podemos dizer que em grande medida nós somos conservadores na teologia, somos conservadores na moral, e nós vimos hoje que inevitavelmente nós também somos conservadores na política. Embora em muitos aspectos do liberalismo também poderemos ser liberais, né? Liberais na política e na economia. Quanto ao liberalismo, podemos ser liberais principalmente na economia. Mas em política, em moral, em teologia, nós somos conservadores e não tem como fugir disso, né?